Bom dia, turma. Aqui é a professora Ana Carla. Nessa aula, vamos estudar o reino plantar, o reino das plantas, conhecendo os vegetais. Bom, aqui nessa imagem, antes de iniciar a nossa aula, vamos visualizar aqui. Temos os musgos, que são conhecidos como as briófitas, as samambaias, as pteridófitas, o pinheiro, angiosperna e a margarida, a gimnosperna, ok? Vamos assistir a nossa aula. Bom, o reino plantar. Características gerais. As plantas são organismos eucariontes, quer dizer que possui uma célula completa, organizada, que tem a membrana plasmática, citoplasma, um núcleo onde guarda toda a informação genética e as demais organelas. Bom, os vegetais também são pluricelular, quer dizer que tem mais de uma célula, são milhares de células na sua constituição, não importa o tamanho, tá? Então pode ser uma planta pequenininha e uma planta maior que vai ter várias células, então vai ser pluricelular. Com tecidos verdadeiros, como por exemplo, tem raiz, caule e folha. Parede celular com reforço de celulose. Lá na célula vai ter a membrana plasmática, mas vai ter a parede celular, que vai dar como reforço na celulose, dando a sustentação para a planta. Faz reprodução tanto sexuada, através de gametas, ou assexuada, né? Por exemplo, quando eu pego uma muda de planta e replanto ela. São adaptadas à vida em terra firme, embora algumas possam viver na água também. São seres autotróficos, quer dizer o que? Produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, são seres fototizantes, possuem cloroplasto, que é uma organela especial das plantas, né? Que são produtoras de clorofila, né, que ajuda na produção, né, da clorofila, que produz seu próprio alimento. Então, ajuda na cadeia alimentar. Então, as plantas são consideradas produtores, produzem o seu próprio alimento. Bom, turma, aqui é um esquema da fotossíntese, né? Onde a planta libera oxigênio para a atmosfera e absorve gás carbônico. Esse é o esquema que representa a fotossíntese. Além de absorver gás carbônico, ela absorve água e sais minerais, né, e libera oxigênio na atmosfera. Bom, as plantas, juntamente com outros seres fototizantes, são produtoras da matéria orgânica, que nutre a maioria dos seres vivos da Terra, atuando na base da cadeia alimentar. Ao fornecer gás oxigênio ao ambiente, as plantas também contribuem para a manutenção da vida e dos seres vivos, que é assim como elas próprias. Utiliza esse gás na respiração. As plantas conquistaram quase todos os ambientes da superfície da Terra. Bom, a área da biologia que estuda as plantas é a botânica, tá? É conhecida como botânica. Segundo a hipótese mais aceita, elas evoluíram a partir de ancestrais protistas. Provavelmente, esses ancestrais seriam tipos de algas pertencentes aos grupos de protistas que se desenvolveram na água. Foram observadas semelhanças entre alguns tipos de clorofila que existe tanto nas algas verdes como nas plantas. Reino plantar. Os vegetais são classificados quanto à presença ou ausência de flores. As plantas que não possuem flores, cuja estrutura reprodutora é pouco visível, são chamados de criptogramas. Olha aqui um exemplo na minha imagem, aqui no meu slide, temos os musgos e as samambaias. Já as plantas que possuem flores e cuja sua estrutura reprodutora é bem visível é denominada de fanerogramas. Exemplo aqui a margarida e os pinheiros. Bom, a criptogamas, cripto escondido, gâmea, gametas. Elas são plantas com estruturas produtoras de gametas pouco evidente, não conseguimos visualizar. Bom,
Esse grupo é dividido em briófitas e pteridófitas. Briófitas são plantas conhecidas como musgos, tá bom? E as pteridófitas, as samambaias, um exemplo. Bom, na próxima aula, nós vamos estudar características de cada uma, tá? Tanto das briófitas quanto das pteridófitas. Bom, as plantas fanerogramas, também chamada de fanerogâmicas, ao contrário da criptogamas, apresentam estruturas reprodutoras bem visíveis, né? A gente consegue visualizar. Exemplo, temos as gimnospermas, né, que são as plantas vasculares, são plantas maiores, e temos conhecido como pinheiro, e temos a angiosperma, que são plantas com flores e frutos. Bom, aqui é a evolução dos vegetais, né? A linha do tempo dos vegetais, das plantas, desde as algas verdes até as plantas de ambiente terrestre. Essa linha do tempo mostra a evolução desde as algas verdes, que deram origem às primeiras plantas, até as plantas mais complexas. Bom, surgiram primeiro as algas verdes, que tinham características como células eucarionte, pluricelular e autotrófica, que produzia seu próprio alimento através do que? Da clorofila, né? Depois começou a dar origem às primeiras plantas, que foram as briófitas, conhecidas como os musgos, que são plantas pequenas, avascularizadas, não tem vasos condutor, então elas são bem simples. Através disso deram origem às primeiras plantas vascularizadas, conhecidas como as pteridófitas, as samambaias, e daí foram surgindo evolução nessas plantas. Começaram a surgir plantas com semente, conhecidas como os pinheiros, gimnosperma, até chegar às plantas como produzindo flores e frutos, que são as angiospermas. Nós vamos estudar cada uma dessas características desse grupo de vegetal. Vamos estudar as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e a angiosperma, desde a sua classificação, sua estrutura e a sua reprodução no reino vegetal. Bom, obrigada, turma, pela aula. Espero que tenha gostado, entendido. Na próxima aula vamos dar continuidade ao reino plantar, estudando cada uma grupo vegetal, desde as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiosperma. Ok? Muito obrigada, boa aula.